Nós vamos continuar, né, essa série de mensagens, né? Você está aí, Deus a primeira, glória a Deus. E mais uma vez, nós vamos ser desafiados pela palavra do Senhor. Quem gosta de desafio? Ser desafiado, confrontado, né? É tão bom isso, né? Quando a gente, porque se a gente não é desafiado nem confrontado, a gente não cresce, né? Eu gosto quando o salmista fala: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse as maravilhas da sua lei. Muitas vezes nós passamos por aflições, é na aflição que coloca a nossa cara no pó, no caso na Bíblia, o joelho no chão, e nós saímos das nossas lutas, das nossas aflições, um pouco melhores. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero me deter naquilo que foi dito hoje de manhã e sair daqui hoje com o mesmo pensamento e vivendo aquilo que eu vivi. Eu contei essa experiência de manhã, daquilo que eu passei em relação a esse texto que nós vamos estudar. Comentei aqui com os irmãos pela manhã, e eu quero até fazer um elogio à turma da noite, que o louvor está mais forte. Glória a Deus, o povo está louvando, glória a Deus. Nós passamos muitas vezes pela palavra do Senhor de modo automático, raso. Muitas vezes, tem muitos textos que a gente até gosta mais. Eu gosto muito, por exemplo, de ler Isaías. Eu gosto mesmo, e que me traz muita alegria, muito conforto, e eu gosto de ler. Mas, muitas vezes, a gente passa por um texto de uma maneira rasa. Mas o desejo do nosso Deus é que nós tenhamos profundidade, e usando a palavra do pastor aí, que seja uma igreja que venha adquirir maturidade cristã, né? E foi nesse texto que eu fiquei muito maravilhada com esse texto, e Deus me deu um sonho. Não cabe aqui nem detalhar o sonho, mas eu sei que eu acordei e comecei a orar, e me veio um quebrantamento no espírito sobre esse texto. E eu agradeci muito ao Senhor por ter tido a oportunidade de ministrá-lo, e agradeci ao Senhor por ter me quebrantado o coração para entender esse texto, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre a importância do ensino, tá? Como de manhã eu usei a Almeida, né? A Genebra, você já sabe qual que é. E nós vamos falar sobre a importância do ensino. E não há como falar, quando a gente fala em ensino, a gente se lembra dos nossos professores, dos nossos mestres, aquelas pessoas, né, que dedicam a vida a ensinar, né? E professor é algo, muitas vezes, que as pessoas não dão muito valor, principalmente, infelizmente, no nosso Brasil, mas até o meio secular entende que falar de um professor que muda a vida do outro é importante. São vários filmes que a gente já assistiu, né? E aqui, a velha guarda aqui vai lembrar, hoje eu falei com a minha cunhada, ela falou assim: nossa, mas esse filme deve ter uns 30 anos. Mas eu assisti ao Mestre com Carinho. Quem já assistiu aqui ao Mestre com Carinho? É maravilhoso esse filme. Quem puder, assista. Quem já assistiu A Corrente do Bem, né? Treino para a Vida, né? Eu não sei se você assistiu, né? Eu assisti semana passada Estrelas Além do Tempo, um filme sobre 3 mulheres negras que fizeram história na NASA. Mulheres inteligentíssimas, uma, inclusive, a profissão dela era chamada computador. Mas o que me chamou a atenção nesse filme, já porque eu já estava estudando esse texto, foi a professora dela ter visto a capacidade dela, a inteligência que ela tinha, e ter ajudado ela a desenvolver essa inteligência juntamente com os pais. Aqui no Brasil, nós tivemos aquele filme que fez muito sucesso na época, Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, onde ela ficava ali na rodoviária escrevendo cartas, né? E eu sou de uma época que eu recebia cartas. Que gostoso que era receber carta.
principalmente da minha avó amada, que não sabia ler nem escrever morava em Brasília e dependia de alguém para escrever a carta para ela. Então, na hora que a gente recebia uma carta, às vezes era 2 vezes por ano, era maravilhoso demais. Pessoas que se dispunham, né, a escrever para ela, né? Pessoas que não faziam aquilo que um professor faz, né? Então, eu cresci vendo isso, né? E realmente os professores, né, são pessoas maravilhosas. E é claro que os filmes, né, essas pessoas que ganham dinheiro com isso, não perderam tempo e sabem que a maioria dos filmes que tem como temas professores que mudam a vida do outro, claro que tem alguns que não devem ser nem assistidos, nem a sinopse. Tem uns filmes que são terríveis. Mas, quando fala de professor que muda a vida, né, que entra numa escola com alunos problemáticos e muda a vida, a gente fica grato, porque existem pessoas assim hoje ainda. Amém? E hoje nós vamos aqui no texto de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 18. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? Atos, capítulo 18. Esse vai ser facinho de você lembrar. Amanhã, quando alguém te perguntar, você foi à igreja? Fui. O que foi ministrado lá? Atos 18, 18. Né? É bom quando a gente casa aí você não vai esquecer mais. Olha, eu fui lá realmente, porque senão, né? Era bom que se a gente lembrasse todo dia, né, daquilo que foi ministrado, né? Atos 18, 18, minha turma de PG. Glória a Deus. Então, vamos lá. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali por mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se dele, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Em algumas traduções está encorajando os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, ó Deus, por termos a palavra para que nós possamos estudá-la, esmiuçá-la e aprender mais do Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja aqui agindo na nossa mente, mantendo-a cativa, Deus. Que o nosso coração, Pai, esteja rendido, que a nossa vida, nesse momento, Pai, nós queremos sim, Senhor, somente ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Deus nos ensina, Pai, nos ensina através desse texto, Senhor. E que nesta noite, ó Deus, cada um de nós saia daqui, Pai, com mais acréscimo, ó Deus, do conhecimento do Senhor. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu disse para vocês que hoje o tema da nossa ministração é o quê? Pastor, redobra a oração. O quê? A importância do ensino.
a importância do ensino. Quando nós pegamos esse livro, né, Atos, nós vamos ver que ele teve um propósito, e o propósito, um dos propósitos dele foi relatar a vida de Jesus até o momento da sua ascensão. Atos também nos mostra a expansão do Evangelho, né, como o Evangelho se expandiu e o crescimento da igreja, né? E também, Atos traz também uma demonstração da forte oposição ao Evangelho. Tudo isso nesse livro histórico, que se você ler com carinho, se você ler capítulo por capítulo, você vai ver tudo aquilo que eu estou falando com você. Nós tivemos aqui, na primeira série de exposições, nós tivemos o pastor Fabrício. O pastor Fabrício falou sobre a grande comissão, sobre o nosso chamado, né? Logo depois, o pastor Glaico veio e falou sobre a importância de profetizar. E hoje, mais uma vez, eu quero reiterar que eu quero falar sobre a importância do ensino, né? E há, talvez, nas nossas mentes, né, talvez como fruto cultural, aquilo que a gente está acostumado, que somente professores e mestres podem ensinar, né? Isso não é de todo verdade. Todos nós devemos e podemos ensinar. Por quê? Porque cada um de nós já vivemos experiências, nós temos experiências, cada um de nós, a cada dia, adquiriu uma bagagem. Então, nós podemos, sim, abrir essa mala, essa bagagem, e ensinar ao outro. Então, essa tarefa de ensino não é somente de professores e mestres, mas de todas as pessoas que vivem, que têm vida, todas as pessoas que vivem experiências. E a própria palavra nos mostra, muitas vezes, isso sobre a importância do ensino. Eu vou citar só 3 exemplos aqui, que eu achei muito interessante. Por exemplo, a palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, né, de como amar os seus maridos e os seus filhos. Será que a mulher mais velha, ela tem um PhD em amar marido, em cuidar de filho? Ela nasceu com isso? Não, a mulher mais velha, ela tem bagagem. Eu tenho 37 anos de casada. Eu já passei, eu acho que eu já comi uns 2 sacos de sal com Paulo. Então, eu posso, sim, aquilo que para Maiara vai ser difícil, eu posso chegar, Maiara, isso você vai tirar de letra, vou te explicar como. Pelo menos trocar a experiência com ela. E a Bíblia, isso é o quê? Ensino, isso é ensinar. Muitas vezes, por orgulho, e, infelizmente, isso é uma face terrível, por orgulho, às vezes, a pessoa não quer compartilhar, eu vou abrir minha vida. Não, nós podemos trocar experiências. Na linguagem assim, mais secular, trocar as figurinhas, sim. Olha, eu estou passando esse problema com meu marido ou com meu filho, está difícil amar. Mas aí você vai conversar com uma pessoa mais velha, uma pessoa que já passou por aquilo, que está tarimbada naquilo, a pessoa pode dar, sim, né, um bom conselho, ensinar para você sair daquela situação. E aqui também fala, pais, não irritem seus filhos, antes, crie-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós sabemos, nós somos carecas de saber que cabem aos pais a educação dos filhos, a educação cristã, a educação moral. Isso vem de berço, isso não é a melhor, você pode colocar na melhor escola, mas é dentro da casa que se forma o caráter, é dentro da casa que se aprende, é dentro de casa, é no exemplo que você vai aprender, e isso é ensino. Pais e mães são os nossos primeiros mestres. Não é isso? Amém? Quantos exemplos nós temos dos nossos pais, a nossa mãe nos ensinando, né? Minha mãe, por exemplo, me ensinou muita coisa. Hoje eu sei lavar, sei passar, sei cozinhar, sei arrumar, porque minha mãe me ensinou. Alguma coisa de empresa eu aprendi com meu pai.
né? Então, os pais são os primeiros. A questão da minha mãe, por exemplo, é que ela do velho tempo, né, irmão? Que você falava mentira, era pimenta na boca, né? Mas eu aprendi com eles. Então, todos temos a capacidade de estudar, de ensinar. E o bispo, o pastor, deve ser irrepreensível e apto para ensinar. Quer dizer, são 3 exemplos simples que eu peguei aqui na palavra do Senhor, mas se você quiser pegar lá uma concordância e ver sobre o ensino, você vai ver vários exemplos na palavra do Senhor. Ensinava-lhes o caminho, você vai ver vários exemplos disso. E nós também temos, irmãos, sem falar do conhecimento popular. Quantas vezes a gente aprende pelo conhecimento popular? Porque o conhecimento popular veio de experiência. É ou não é? Veio de experiência. Tem coisa que a gente vê os mais antigos falando, e a gente fala assim, oh, mas não é que é mesmo? Né? Conhecimento popular, quantas pessoas aí vão... Você não vem falar, às vezes, pode ser um engenheiro agrônomo, não estou tirando o mérito dele de ter enfrentado a faculdade, mas aquela pessoa que nasceu na roça, que viveu muito tempo naquilo, muitas vezes pode dar até aula para ele, porque viveu a experiência. Né? Então, os anciãos, irmãos, quantas vezes nós desprezamos as pessoas mais velhas? Mas quando a gente senta perto de um e começa a conversar, eu não esqueço, me parece que foi a Dani, não sei se foi a Dani ou se foi a Isabelle, que falava que amava sentar perto do avô. Né? Então, quer dizer, eles têm a ensinar, agora a gente precisa também ser ensinável. Todos nós somos ensináveis. Mas todos nós também somos aptos para ensinar. Eu aprendo, eu estava falando com a filha da Ellen, esqueci o nome agora, que eu sou péssima. Falei com ela, eu preciso de aprender a passar rímel. Né, eu vendo ela passando, eu nunca vou aprender a passar um negócio desse, que o negócio fica borrocado. Ela tem que me ensinar a passar rímel. Né? Então, nós todos podemos ensinar, todos podemos dividir a nossa experiência. Agora, como igreja, o nosso papel é muito maior. O nosso papel é muito mais responsabilidade, porque o nosso papel é ensinar e ensinar a palavra de Deus. Nós temos essa obrigação. Mas antes de ir propriamente para o texto, eu gostaria de colocar aqui alguns lembretes sobre a importância da palavra de Deus, sobre o que nós devemos ensinar, o que nós estamos ensinando. Porque muitas vezes a gente fala a palavra de Deus assim, fica tão superficial. Bem, a palavra de Deus, para começar, ela é necessária para a nossa nutrição espiritual, para a manutenção da nossa vida espiritual, pois nós não vivemos somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4,4, você também não vai esquecer. Onde que está escrito? Que nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus? Amém, irmãos? É a palavra de Deus que nos mostra o pecado, a graça de Deus, e nos leva à sua justiça. Porque a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É a palavra de Deus que opera isso em nós. É a palavra de Deus que, quando nós estamos lendo, nos confronta. Você já se sentiu confrontado quando você está lendo a palavra de Deus? E nós vemos que nessa sociedade ímpia, no meio dessa sociedade ímpia, somente as Escrituras nos darão sabedoria e correção, porque a palavra de Deus é como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, no lugar escuro. A palavra de Deus ilumina. Muitas vezes eu vejo, não sei quem já fez essa oração, muitas vezes a gente fala, Senhor, ilumina aqui os quartos mais escuros do meu coração, porque Deus vê. Né? Então, também nós podemos falar que o crescimento da igreja, o crescimento e a força da igreja está de forma tão ligada ao ensino da palavra de Deus na vida das pessoas, que mais de uma vez
nesse livro que nós estamos lendo, nesse livro que nós estamos estudando, em Atos, né? Ele chega a igualar o crescimento da igreja, a divulgação da palavra. Meus irmãos, se isso não fosse importante, não seria colocado. A Bíblia não tem nada por acaso. A palavra do Senhor é para o nosso ensino. A palavra do Senhor é para que nós cresçamos. Atos 6,7 diz: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Crescia o quê? A palavra. E o que se multiplicava junto com o crescimento da palavra? O número daqueles que estavam sendo salvos. Onde há palavra, há crescimento. Onde há palavra, há salvação. Onde há palavra, há transformação. E Atos 12:24 diz: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A importância da palavra. Um pastor presbiteriano, Charles Hodge, não sei se é essa pronúncia, que meu inglês é maravilhoso, né? Disse: ao longo da história, o verdadeiro cristianismo floresceu proporcionalmente ao grau de conhecimento da Bíblia. Você prestou atenção no que eu falei? E a gente vê, irmãos, é muito claro, fica claro para qualquer um. Em nações onde a Bíblia é proibida, em nações onde a Bíblia não pode ser lida, eles permanecem em trevas. Dá uma olhada, presta atenção. Irmãos, nós não viemos aqui para ficarmos parados, estatelados, não. Nós precisamos de ler o sistema. E a leitura que nós fazemos hoje é nações em que a Bíblia é proibida, onde a Bíblia não é divulgada, onde ela não pode entrar, elas estão em trevas. Muito perigoso isso. E o ensino da palavra, meu irmão, deve ter primazia na igreja, pois é o mais importante meio da graça dentro dela. Fazer uma festa é muito bom. Comer cuscuz é muito bom. Comer carne assada lá embaixo é muito bom. Né? É bom que haja comunhão entre os irmãos, mas a primazia dentro da igreja é a palavra. É a exposição da palavra. E o ensino não deve se restringir somente ao púlpito. Porque muitas vezes a gente, não, eu fui lá e eu ouvi. Não, o ensino não deve vir somente daqui. O ensino, ele está nas escolas bíblicas. O ensino está na leitura pessoal da Bíblia. Aquele momento, né, que o pastor Almir falava no seu quarto secreto. Né? No debate entre os irmãos. Eu até falei aqui hoje de manhã que aquele cantinho ali, quando eu vejo um grupinho de 4, 5 homens ali, eu falo que ali é o canto teológico. Eles debatem, isso é saudável para a igreja. Homens e mulheres buscando conhecimento para repassar esse conhecimento. Porque, meus irmãos, que o cristianismo, ele exige clara comunicação. E como você pode dizer isso? Eu posso dizer isso porque Jesus é a palavra. E Ele mesmo veio comunicá-la a nós. Exige comunicação. Então, meus irmãos, dito isso, agora nós vamos para o texto. Agora que você entendeu a importância da palavra, o que você vai ensinar. Amém? Que diz que Paulo visitou Jerusalém e Antioquia mais uma vez, antes de entrar em outros campos, ou seja, antes de iniciar a sua terceira viagem missionária. O texto não nos explica aqui o porquê desse voto de Paulo. Só cita esse texto, né? E aí, como de manhã, eu quero deixar bem claro que eu consultei o amado mestre, né? Porque eu estudei, não cheguei num acordo, e conversei com o pastor Glaico, e aí, realmente, nós conversamos sobre isso. Veja bem, esse é um livro histórico.
Voto não é uma doutrina apostólica. E o Antigo Testamento desestimula isso. Portanto, meus irmãos, conhecedores da palavra que são, ninguém vai raspar a cabeça aqui, amém? Então, aí a gente continua. Priscila e Áquila ficaram em Éfeso para estabelecer ali os seus negócios. Priscila, Áquila e Paulo, eles trabalhavam com couro, eles faziam tendas. E como eles trabalhavam por conta própria, como a gente fala hoje, eles podiam estabelecer os seus negócios aonde eles iam. Então, eles ficaram lá em Éfeso para estabelecer ali os negócios deles. E também nós sabemos que uma igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. Bem, o texto também diz que Paulo, ele chegando ali, ele foi à sinagoga para debater com os judeus. E é claro, irmãos, eu não sei o que acontece com você, quando você está diante de um pregador que conhece da palavra do Senhor, que está pregando a palavra do Senhor, o Espírito Santo agindo para o seu ensino, você não quer que ele pare. Quantas vezes eu já ouvi pregações que eu não gostaria que acabasse. Imagina Paulo ali diante dos judeus. É claro que eles insistiram para que Paulo ficasse mais tempo com eles, mas Paulo recusa. E ali ele foi a Jerusalém visitar a igreja. E o texto nos mostra que Paulo não era apenas um evangelista, ele não era aquele homem de chegar, ensinar a palavra e ir embora. Paulo voltava. E ele encorajava os irmãos, ele instruía, né? Paulo era um pastor que cuidava das suas ovelhas. Nós vemos isso aqui nesse texto. E é nesse cenário, quando isso aqui acontece, e eu acho muito interessante que a palavra do Senhor fala sobre isso, quando Paulo estava encorajando, ele fala assim, e nesse momento chegou, né? Nesse momento aparece Apolo. Apolo aparece aqui. Quem é esse Apolo? Um judeu natural de Alexandria. Em Alexandria viviam muitos judeus. E não há muitos detalhes de como o evangelho chegou em Alexandria. Não há muitos detalhes. Mas a gente sabe que Apolo teve esse conhecimento do caminho do Senhor. E ele aparece aqui. Apolo era um homem culto, né? É provável que ele tivesse tido uma boa educação formal, até porque Alexandria era uma cidade culturalmente famosa. A maior biblioteca estava em Alexandria. Lá reuniam grandes pensadores. E Apolo veio desse meio. E ele também tinha um domínio de retórica. O que é retórica? É a arte de falar, de convencer, de argumentar. E ele tinha essa retórica. E o texto também nos fala que ele conhecia bem as Escrituras. Fala também que Apolo falava das Escrituras com fervor. Olha que coisa maravilhosa. O que é fervor? É um entusiasmo ardente, sabe? É um entusiasmo. Ele falava com entusiasmo, mostrava na sua voz, na sua ministração, aquele entusiasmo, aquele fervor pelo que ele estava falando. E ele conhecia a história de Jesus. Então, se ele conhecia a história de Jesus, ele deveria crer que Jesus era aquele mais poderoso que João havia anunciado. E ele estava ali falando sobre Jesus. Aquele homem eloquente. Apolo ensinava o caminho do Senhor. Mas o que é o caminho do Senhor nos termos do Antigo Testamento? Essa expressão era usada para descrever os padrões morais e espirituais que Deus requeria daquelas pessoas que o serviam. Era isso. Era isso que Apolo estava ensinando. E apesar de seu conhecimento, Apolo ainda não havia entendido completamente a verdade de Cristo. Apesar dele ser um homem culto, apesar dele ser um homem que tinha retórica, apesar de ser um homem fervoroso, apesar de ser um homem eloquente, ele só conhecia o batismo de João, né? E o batismo de João, ele
Conheceu o batismo de João, conhecia João, e João teve como objetivo preparar o caminho do Messias. Ele conhecia isso. Ele ainda não havia sido instruído sobre o significado da morte e ressurreição de Cristo, o ministério do Espírito Santo e a igreja como um povo que era testemunha de Deus. Ele não sabia nada disso. Agora, Lucas, ao escrever, ele cita as características de Apolo. Atencioso como médico que era, ele cita as características de Apolo. Ele não poupa de citar as características de Apolo. Ele fala assim, olha, ele era um homem eloquente. Ou seja, ele era um homem convincente. Ele era poderoso nas Escrituras. Esse é um termo retórico para ensinar, que era para lógica e persuasão. Olha o que Lucas mostra para a gente aqui quem era Apolo. Ele falava e ensinava diligentemente. Em outra tradução, com profundo entusiasmo. Apolo tinha um coração fervoroso. Apolo amava. Você vê que quando você vê uma pessoa assim, você percebe o amor. Você já viu uma pessoa falar fervorosamente, uma pessoa em primeiro amor, por exemplo, ela falar de Cristo para você? Tem um rapaz que está fazendo uma obra na minha casa. Eu até falei com ele que eu gostaria que ele viesse aqui da igreja, vai casar em novembro. Ele tem 2,10 metros. Mas tem 2,10 metros, eu fico assim. Se você vê ele falar de Cristo. Outro dia eu fui chegando assim, que ele estava terminando o armário assim. Ele virou e falou assim, fala, minha irmã, de alguma coisa, compartilha da palavra para mim. Aquilo, o olho cheio d'água. Que vergonha, Mariline. Compartilhei, mas era eu que deveria ter falado isso. Sabe a pessoa que está no primeiro amor? Eu creio que Apolo era assim. Sabe? Falar fervorosamente, sabe? Aquele amor, aquela coisa. Mas, mesmo assim, quando Apolo e Priscila ouviram ele falar, eles o convidaram para ir à casa deles. E ali, dentro da casa deles, o explicaram apropriadamente o caminho de Deus. Meus irmãos, os cristãos, quem é cristão aqui? Glória a Deus. Tem pessoa que não levantou a mão, não. Quem é cristão aqui? Glória a Deus. Os cristãos devem julgar cuidadosamente tudo o que ouvem, mas num contexto de humildade e adoração. Julga tudo que você ouve. E Priscila e Áquila identificaram uma falha no ensino de Apolo. E é bom perceber que, quando eles percebem isso, eles não se omitem em corrigir essa falha, mas também não tentaram arruinar o ministério dele, gritando, herege, ridículo, falsa doutrina. Não. Eles chamaram Apolo para conversar. Eles não repreenderam Apolo em público para envergonhá-lo. Eles comunicaram ali as suas preocupações, aquilo que deveria saber no privado. Eu não sei se você já leu o livro Monge Executivo. Quem está em empresa, geralmente, liderança, fala que nós devemos chamar a atenção no privado e elogiar em público. Eu lembrei muito disso quando eu li isso aqui, de Priscila e Áquila. E qual que foi a reação de Apolo? Um homem com formação boa, um homem que vinha de um lugar de cultura, um homem que tinha retórica, um homem que já estava pregando. Na realidade, ele já estava pregando, vamos falar a verdade. Se fosse hoje, podia falar que era um ministério famoso, amém? Esse cara é famoso. Mas qual que foi a reação de Apolo ao ensino? Ele aceitou de bom grado a instrução e a mentoria daqueles amados irmãos. Graças a isso, esse homem, esse eloquente homem, se tornou um homem de grande influência na igreja de Corinto. Quem conhece a história sabe que até
foi mal interpretada. Mas ele se tornou um homem de grande influência em Corinto. Apolo se mostrou zeloso, sim, mas ele também se mostrou disposto a aprender, humilde a aceitar a carta de recomendação dos irmãos lá de Éfeso para a congregação. Né? Apolo ele não exigiu ser aceito com os próprios méritos, ele acatou com humildade o arranjo dos irmãos. Que coisa que isso nos ensina, meus irmãos. Quantas vezes nós chegamos perto de alguém, não estou falando somente daqui da igreja, quantas vezes você já não foi surpreendido por chegar perto de uma pessoa, irmão, isso aqui, o que você está me falando? Você chegou aqui agora, eles usam até aquela brincadeira, chegou agora, já está querendo sentar na janela. Mas esse homem, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tem realmente interesse em aprender, todos nós que queremos aprender, nós precisamos ter humildade também para aprender. E ele aceitou. E aí eu coloquei isso, mas isso aqui é meu. Ele recomeça, porque agora ele tem a revelação completa, e recomeça o seu ministério. E ele foi de grande ajuda para aquelas pessoas que haviam crido. Né? A palavra do Senhor mostra, a instrução só aumentou a capacidade de Apolo e o zelo pelo aquilo que ele já tinha. Aquilo que ele aprendeu só cresceu. Ele se envolveu com o ensino, ele pastoreou aquelas pessoas que pela graça haviam crido. Ele fez apologética. O que é apologética? Defesa das Escrituras, defesa do Evangelho, e ele refutou publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Por humildade, desejo de aprender. Meus irmãos, a igreja não pode fazer vista grossa a erros doutrinários. Amém? Eu sei que vocês não jantaram, mas almoçaram. A igreja não pode fazer vista grossa a erros doutrinários. Amém? Amém. Não pode. Priscila e Áquila, eles lidaram corretamente com a teologia imperfeita de Apolo. Assim como nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos, muitas vezes nós vamos ver alguma coisa errada, porque ninguém é perfeito, perfeito é o Senhor. Mas a maneira com que nós vamos lidar com esses erros também traduz o que está no nosso coração, se não é vaidade, orgulho, vontade de ser melhor que o outro. E a pessoa que vai receber essa instrução também vai revelar o que está no coração dela, se é arrogância, né? Porque muitas vezes nós não queremos ser ensinados. Como eu disse aqui hoje de manhã, também para os mais velhos, que meus exemplos são para os mais velhos, uma música muito antiga que fala, né, que você também é responsável. Então, me ensina a escrever. Eu tenho a minha mão domável e eu tenho a sede do saber. Que nós sejamos assim, que nós tenhamos sede. Irmãos, eu quero contar uma coisa. A Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado, deixa, alcança a misericórdia. Vou confessar o meu. Se tem uma pessoa que chorou, sofreu, e foi irritada por causa, quando o pastor Glad falou que as pregações iam ser expositivas, pastora Marilene, quase morri. Fiquei com raiva, fiquei irada. Falei, pastor, você está querendo coisa que eu não vou dar conta. Vai pregar expositivamente. Que é jeito dele, né? Vai pregar expositivamente. Hoje, eu olho para o texto e falo assim, o que esse texto está querendo falar comigo? Não é porque eu aprendi, não, irmãos. É porque hoje, para mim, eu não dou conta nem de oração, nem de pregação temática, eu não dou conta mais. Por quê? Porque eu sei que quando a gente está expondo o texto, a gente está falando aquilo que o texto quer falar. Então, glória a Deus por isso, irmão. Não perde isso, não. Falei hoje de manhã também. Não é para nos lixar, não. Tá? Ninguém aqui precisa ficar vaidoso com isso. Mas, se você prestar atenção, a Igreja Batista Irmão, de 5 anos para cá, a maturidade, crescimento e solidificação. Palavra.
que sempre haja entre nós pessoas dispostas a nos acolher, a nos ensinar, e ensinar também não apenas a potenciais pregadores. Né? Muitas vezes eu vou virar e falar assim, não, vou ensinar o Mateus, eu quero colar no Mateus, ensinar tudo que eu sei, vou dar livro para ele, porque ele é um potencial pregador. Não, não apenas a esse, mas também a todos que se encontram com deficiência de ensino, de conhecimento. Meus irmãos, o conhecimento da palavra é para todos. Amém? E se você está com preguiça, você está em pecado. O conhecimento da palavra é para todos. Porque o Evangelho é, sim, poder de Deus para a salvação a todo que crê, para todo aquele que crê. E é preciso nós estarmos preparados para ensiná-lo e aprendê-lo. E assim nós nos tornaremos fervorosos em anunciá-lo, para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos disso, irmãos. Precisamos disso. E de manhã eu esqueci, pastor, você pode ter me corrigido, eu esqueci de fazer a aplicação. E a aplicação para esse texto? O que nós vamos aplicar desse texto? Eu gostaria de aplicar que nós possamos fazer uma pergunta para cada um de nós, para nós mesmos. O que eu tenho feito com o conhecimento que eu tenho adquirido aqui? Segunda pergunta. A quem eu ensinei o último mês? Eu tenho procurado aprender mais da palavra do Senhor. Eu tenho procurado crescer no conhecimento do Senhor. Eu tenho me alegrado de ouvir uma exposição completa da palavra do Senhor e não aquilo que eu gostaria de ouvir. Sabe, meus irmãos, fazendo uma comparação boba, quando a gente era pequeno, principalmente quando a gente caía, esfolava todinho, mamãe vinha com aquele metiolate. Né? Dia, pastor, você está sendo bom. E mamãe julgava era o vidro, ela não tinha paciência, ela fazia assim. Né? Mas aquilo não deixava inflamar. Aquilo ajudava a cicatrização. Assim é como a palavra de Deus. Ela é profunda, não viva no raso. Ela é cura, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Então, aproveite o que você aprendeu. Aproveite que você tem sido ensinado e ensine também. Amém? Eu não tenho seminário. Você não precisa ter seminário numa igreja que prega a palavra expositivamente. Busque ao Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto está perto. Fique de pé e vamos orar.